Bruhim Abaim, super boa noite. Sempre quando a gente recomeça depois de um período, eu penso assim mesmo, é gostoso dar saudades de quanto que a gente fazia, estudava cada semana. E o mais impressionante para mim, de verdade, quando eu preparo o shiur, eu fico algumas horas, já falei para vocês, cada shiur, na frente da minha mesa, pensando com alguns livros. E quando a gente começa a fazer, parece que minha mão está andando e a Hashem está escrevendo as coisas. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que mérito isso aqui dos ouvintes. Então, quando a gente tem zehut dos ouvintes, sai. Se estivesse preparando o shiur para falar comigo mesmo, certeza que não sairia do jeito que sai. Fiquei pensando, e já falei para vocês algumas vezes, mas acho que é importante sempre a gente olhar dessa forma. A Gemara inteira, tem alguns tratados na Gemara no Talmud, no Shas inteiro. Tem alguns tratados diferentes. Esses tratados todos são um scanning, como se fosse, no íntimo de Akadosh Baruch Hu. Quando a gente quer entrar dentro do intelecto de Hashem, de Deus, eu abro um pedaço da Gemara, eu sei o que Hashem fala sobre aquele assunto, outro assunto, indiferente do assunto que é. A Gemara, na verdade, é um mergulho, não gostaria de falar sessão de psicologia, porque Deus me livre diminui a Kadosh Baruch Hu, mas sem desmerecer a psicologia, mas, na verdade, Hashem, é um mergulho dentro da cabeça dele, do cérebro dele, através de entender cada palavra, cada letra que tem na Gemara no Talmud. E existe uma mitzvah, por exemplo, de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Cada Yehudi, homem ou mulher, aonde ele morar, independente do nível dele religioso, ele tem uma mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Como que eu posso conhecer Hashem? Se alguém perguntar para a gente, a pessoa pode ser a pessoa mais erudita do mundo. Me define Hashem. É muito difícil. Hashem, por definição, se a gente quer definir Hashem, não tem quase que definição. Por quê? Porque diz o Rambam, qualquer pessoa que for limitar Hashem a qualquer tipo de objeto ou ser material, ele é um tolo. Por quê? Porque Hashem é muito mais do que isso. Hashem é infinito. Então como que eu posso conhecer Hashem? Como eu posso definir Hashem? A resposta é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como Hashem reage a algumas atitudes na Torá, ou na Gemara, quando a gente vê o que Hashem gosta, o que ele ama, e o que Hashem desgosta, o que ele tem aversão, eu conheço Hashem. Sério? Sim. Se eu sei que Hashem... Vamos pegar um exemplo de uma pessoa. Se eu sei que uma pessoa, cada vez que ela vê uma bagunça, ela fica muito brava. Obviamente que está errado. Mas vamos dizer que é essa pessoa. Ele vê uma coisa desorganizada, ele fica muito chateado. Uma mulher, quando entra na cozinha e vê que tem um garfo fora do lugar, ela sai de si. Eu nunca vi essa mulher na vida, eu só vi essa atitude. Eu tenho certeza que essa é uma mulher que ela é muito o quê? Como se diz em árabe, yeke. Muito organizada, não é? Então, muito tranquila. Muito tranquila. Para a gente poder entender a Kadosh Baruch Hu é a mesma coisa. Quando eu vejo as atitudes do que Hashem gosta, do que ele aprova e do que ele desaprova, dessa forma eu posso mekayem a mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Mas Hashem é abstrato, tem razão, mas das atitudes de Hashem, do que ele gosta e desgosta, eu consigo descobrir Hashem também. Como que se faz isso? Através de ler a Torá, Shebichtav, escrita, e a Torá oral. Por conseguinte, as pessoas perguntam, poxa, por que tem tanto tipo de assunto na Gemara? A Gemara fala sobre qualquer tipo de assunto, animais, nidá, kashrut, mas é tudo, tem coisas que... Quando isso vai acontecer? Quando chegou a acontecer esse caso? É verdade, pode ser que vai acontecer uma vez, mas se acontecer uma vez, ou mesmo que não acontecesse esse caso raro uma vez, eu estou conhecendo a Kadosh Baruch Hu nesse cenário também. E quanto mais eu conhecer em diferentes cenários a Kadosh Baruch Hu, o que ele acha, o que ele deixa de achar, mais eu estou mekayem a mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Se é assim, queria falar com vocês hoje um assunto que eu preparei bastante, tive bastante tempo, mas eu preparei bastante com muito carinho, que é o assunto de hoje. A Gemara fala no Tratado de Brachot, uma Gemara que talvez seja famosa,
mas sempre tem novidade, é incrível. A Gemara fala na página 18b o seguinte, a Gemara faz uma observação. A Gemara fala sobre todos os assuntos, como a gente mencionou, então a Gemara conta para a gente que uma vez os filhos de Rav Hia estavam trabalhando muito pesados, o pai deles tinha falecido, estavam trabalhando muito. E a Gemara fala que eles estavam incomodados com um detalhe. Qual o detalhe de trabalhar muito que eles estavam incomodados? Eu pensei, dormindo pouco, ou talvez ganhando pouco. Mas a Gemara não fala isso, a Gemara fala que eles estavam incomodados. Aiker lehu talmudaio, diz a Gemara. A gente está trabalhando tanto, infelizmente a gente está investindo menos na nossa Torá. O que me incomoda não é que eu estou trabalhando muito no campo, na lavoura. É que eu estou estudando menos Torá. Isso por si só já é bárbaro. O que incomodava eles é, uau, eu tenho menos tempo para estudar Torá, isso me incomoda. Aí um filho do falecido falou para o outro, os dois filhos de Rav Hia, um falou para o outro que estavam trabalhando muito, como a gente mencionou. Amar lechad lechavrei, um falou para o amigo dele, Yada avuhon be'aitzara. Será que o nosso pai falecido sabe o nosso tsar, o nosso esforço desde que ele faleceu? Quando nosso pai estava vivo, a gente se virava mais fácil, ele ajudava a gente no trabalho, a gente se virava. Agora que ele faleceu, a gente está tendo que trabalhar muito mais horas, estudando menos. Será que o falecido, nosso pai, sabe do nosso tsar, do nosso sofrimento? O outro irmão responde para ele o quê? Minayada, de onde ele vai saber? Ele está falecido, Habib, como que ele vai saber? E a Gemara traz essa história para provar, para analisar uma dúvida que a Gemara tem. Será que uma pessoa que foi embora desse mundo sabe ou não o que acontece nesse mundo? Hashem sabe de tudo, mas será que um falecido, no caso, o pai de Rav Hia, desses dois irmãos, ele sabia que os filhos agora estavam sofrendo no trabalho arduamente para conseguir o sustento deles ou não? A Gemara faz 2 dapim sobre isso, 2 páginas frente e verso, mas uma das histórias que a Gemara traz para provar esse conceito, e essa história eu quero mergulhar com vocês hoje. A Gemara conta o seguinte, Maseh bechassid echad, uma história que aconteceu com um Hassid. Normalmente as histórias eles contam que é um Sipur Hassid, quer dizer, uma história que não faz perguntas. Mas quando a Gemara conta Maseh bechassid echad, pode fazer perguntas, que é uma história 100% verdadeira. Então a Gemara conta para a gente Maseh bechassid echad, que a Gemara conta para a gente, a história eu acho que é famosa, se não for que fique agora, que ele deu 1 dinar, uma moeda, que valia bastante, para tzedakah, Erev Rosh Hashanah, na véspera de Rosh Hashanah. Era um ano de fome. Aquele ano era um ano que estava difícil, a economia, mudou o presidente, saiu crise no mercado, todo mundo preocupado com a previdência, era difícil. Aí ele volta para casa, Erev Rosh Hashanah, a esposa pergunta para ele e fala, e aí, onde você estava? Ele falou, eu estava ocupado, fui ajudar uma pessoa pobre. A esposa dele fala, quê? Num ano de fome ajudar uma pessoa pobre? A gente vai ficar sem mastriato, sem dinheiro, meu querido. Como que você faz uma coisa dessa? E começou a falar com ele, deu toda aquela drachá. Aí o marido falou, tá bom. Ele falou, só um segundinho. Saiu. E ele foi dormir, diz a Gemara, no Bet HaChaim, no cemitério. Ele foi no cemitério, assim conta a Gemara. Dormi lá. E aí a Gemara conta que ele foi no cemitério. Ele dormiu lá. Não sei como que ele conseguiu dormir, mas ele escutou uma neshama, uma alma falando com a outra, o forecast econômico da próxima estação. Olha, quem plantar em tal data vai ter sorte, quem plantar tal semente vai ter sorte, e quem não fizer assim vai ter uma geada que vai queimar a plantação dele. Tá bom? Esse homem volta para casa, e o ano seguinte ele planta a semente certa, no momento certo, da forma certa, e o que acontece é que ele tem um mega sucesso. Todo mundo vê que a plantação do vizinho queimou e a dele não queimou. A semente do vizinho não valia nada e a dele estava em alta na bolsa. Tá bom? Ano seguinte, esse Hassid de novo pegou a ideia, volta para o cemitério, de novo, assim conta a Gemara. Ele fala, olha, se a dica
deu certo, a dica de investimento deu certo daquele fundo de investimento, vamos de novo. Ele vai lá de novo, ele escuta de novo que tem um momento certo, outro momento certo, e ele faz tudo de novo. E aí ele volta para casa depois, a esposa percebe isso, depois de 1, 2 anos. A esposa fala, poxa vida, como é que pode ser, meu amigo, que você planta e dá certo, e o resto todo mundo está plantando, a gente está cada vez agora, o ano passado era simplex, agora é duplex, triplex, cada ano vai, e aí o pessoal está cada vez de mal a pior. Aí ele acabou contando para a esposa, fala que eu dormi no cemitério, depois que a gente teve aquela desavença, e aí eu escutei uma Neshama, uma alma falando com a outra. Tudo isso a Gemara traz para provar se as almas sabem o que acontece nesse mundo ou não. Como mencionei para vocês anteriormente. Tá bom? Aí a esposa dele descobre isso, ela conta para a vizinha, põe no Instagram, põe no Facebook, e aí o ano seguinte ele vai dormir no cemitério, e as Neshamot falam, olha, a gente não pode mais falar nada. Por quê? Porque a gente escutou que tem alguém lá na terra que já descobriu os segredos aqui do Shamaim dos céus, e não era para ter descoberto. Então, acabou a alegria dele, and that's it, e a Gemara continua depois tentando provar se as pessoas que foram embora desse mundo sabem o que acontece nesse mundo, ou não sabe o que acontece com as pessoas desse mundo. Mas a história do Hassid, ela é 100% verdadeira, mesmo que Maseh Hassid Echad. Ele dormiu, a esposa ficou chateada, ele foi dormir no cemitério, como a gente contou. Rav Israel Misalant, um dos livros dele é chamado Korvei Or. Na carta 26, ele pergunta, esse homem teve sorte, Hazako Baruch, alguns anos. A pergunta é, por que ele foi dormir no cemitério? Ele deu tzedakah para Rosh Hashanah. A esposa ficou chateada com ele. A reação dele foi o quê? Dormir no cemitério. Podia ter falado para ela, tá bom, eu vou correr atrás do pobre, pegar o dinheiro de volta. Sei lá, vou trabalhar para conseguir esse dinheiro de volta, Hashem vai nos ajudar. Por que ele foi justo dormir no cemitério? Então, diz Rav Israel Misalant algo impressionante. A Gemara, estou falando de casamento, né? A Gemara conta pra gente que essa história aconteceu quando, eu mencionei para vocês, Erev Rosh Hashanah, véspera de Rosh Hashanah. Diz Rav Israel Misalant, a Gemara veio contar não para quem foi embora do mundo, para a gente que está lendo ela hoje. O quê? Maseh Hassid Echad Erev Rosh Hashanah. Ele falou, uau, minha esposa veio e ficou chateada comigo. Eu sei que eu fiquei também um pouco chateado, fiquei com um pouquinho de de nervosismo. E amanhã era Rosh Hashanah, o melhor lugar do mundo para eu voltar a mim mesmo e ver quão grave é o meu erro, e até amanhã de manhã, quando eu for julgado em Rosh Hashanah, já estar na minha compostura correta e ter feito tchuvá aonde? Cemitério, que é o lugar onde tudo tem a proporção correta, o lugar mais fácil da pessoa adquirir humildade e ver a verdade da vida. Então esse Hassid diz, assim explica Rav Israel Misalant a história, o que ele fez? Foi dormir num cemitério para ele poder falar, uau, olha o erro que eu fiz, preciso consertar até amanhã, porque amanhã eu vou ser julgado, porque era Rosh Hashanah. Agora, Chachamim aprendem desse episódio, ensinam para a gente desse episódio o seguinte: Hashem, muitas vezes, tem outros episódios também, mas muitos livros falam isso, mas Hashem está pronto para dar para cada Yehudi ou Yehudiá, em algumas situações, o ticket premiado da Mega Sena. Só que muitas vezes ele fala, eu vou te mandar um teste. Se você passar nesse teste, você merece o brinde. Se não, eu não vou poder te dar esse brinde, esse prêmio, essa sorte que eu quero te dar. Como os Chachamim provam isso daqui? O Mara conta, de novo, que esse Hassid estava num ano de fome, num ano de crise, num ano de dificuldade financeira. Ele foi lá e deu um
dinar. Qual foi a consequência do ato? Que ele escutou por alguns anos seguidos o quê? Uma Neshama falando com a outra, não por coincidência, qual semente plantar, aonde plantar, e ele teve brachá, fartura no campo dele, na parnassá dele, enquanto outros não tiveram absolutamente nenhum sucesso. Até que a esposa dele percebeu, depois de 1, 2, 3 anos, como é possível que tudo que você toca vira ouro. Zagmará contou para a gente qual foi a causa disso. Qual foi a causa disso? Que ele deu tzedakah num ano de fome, em Erev Rosh Hashanah. Uau! É isso mesmo. Poxa vida, justo esse ano você vai dar? Você é trouxa. Espera as coisas ficarem melhor. Quando você ganhar na Mega Sena, tem todas aquelas promessas, né? Vai saber se a pessoa vai cumprir. Não, quando eu ganhar na Mega Sena, eu já planejei, eu vou abrir 30 yeshivot, ajudar 40 kolelim, e ajudar 70 famílias de pobres, tem todas aquelas contas. Mas tá bom, e agora? As of today? Então Hashem contou essa história para a gente saber que antes de Hashem dar para ele o bônus, o ticket da Mega Sena premiada, Hashem falou, olha, por que você está ganhando isso? Por isso que Hashem contou isso para a gente na Gemara. Foi um ano de fome e foi mais difícil, ele foi lá e deu um dinar. Esse foi o teste que Hashem tinha mandado para ele, um pobre na frente dele, para ver, olha, eu quero te dar uma brachá, mas tem um teste na sua frente. Se você passar, você ganha a Mega Sena acumulada. Se não, ficar para uma próxima situação. Eu fiquei pensando, qual que é a lógica? Por que Hashem, antes de dar um prêmio para a pessoa, ele tem que dar um teste para a pessoa? A gente faz na Tefilá muitas vezes, Hashem me dá isso, me ajuda com isso, me proporciona tal coisa. De repente a gente fala, Hashem não me deu isso. Muitas vezes Hashem falou, eu vou te dar. Eu saí da Tefilá e Hashem, eu fui pedir para Hashem, por favor, me ajuda com um tal quesito. Qualquer coisa, para mim, para os outros. Eu estou saindo da Tefilá e aí uma pessoa fala, olha, você pode me ajudar? Não estou ocupado. Habibi, era esse o ticket? Você acabou de me pedir, eu vou te mandar um teste para você poder conquistar isso. Por quê? Por que precisa de um teste? Tá bom, já fiz tefilá, por exemplo. O Rav Chaim Yosef David Azulay fala algo bomba. Hidá fala o seguinte. A Kadosh Baruch Hu criou no mundo um sistema. Tem um sistema. Tem promotores, tem advogados, igual que tem nesse mundo aqui embaixo, tem lá em cima também. Então, estão vendo a ficha do Reuven, por exemplo. Eles olham para ele e falam, olha, a ficha dele está merecendo 1.000. Hashem falou, olha, ele vai ganhar 10.000 amanhã. Os mekatregim, os advogados contra eles, os promotores, estão falando, olha, Hashem, tem um sistema que você criou, esse homem não merece 10.000, ele merece 1.000. Hashem fala, quer que eu provo para vocês que ele merece? Sim, se você provar, e Hashem próprio criou esse sistema, que ele tem que passar por ele, tudo bem. Hashem manda um teste para a pessoa, assim diz o Hidá. Se a pessoa passar o teste, ele ganha o bônus. Quer dizer, muitas vezes a pessoa faz tefilá e aí vem um teste logo depois. Eu acabei de fazer tefilá hoje. Fiz tefilá, saí da sinagoga. Puxa vida, justo furou o pneu. Hoje era dia de furar o pneu. Hashem falou, eu quero ver como você vai reagir nessa situação de adversidade. Para você ganhar o jackpot. Por isso que aquele Hassid só ganhou a brachá que ele ganhou quando? Depois que ele deu um dinar num ano de fome. Falando em testes, e quando a gente fala de teste, a gente fala de Avram Avinu, olhem que lindo fica essa explicação se a gente seguir essa linha de pensamento, queridos. O teste master de Avram Avinu, qual foi? O último teste. De acordo com quase todos os comentaristas, Akedat Yitzhak. Sacrifica aquele seu único filho, você deve com 99 anos de idade, aquele que é tudo para você e que você não vai ter outro, você e Sará. Vocês não vão ter outro. Hashem não falou para Avram Avinu, pega o seu filho e leva ele no Mizbeach. Hashem falou, Kach na et bincha. Na diz Rashi, s'il te plaît, please, por favor. Por que Hashem falou para ele, Kach na et bincha, por favor? É mais um dos testes. Falar, se pega o seu filho e vai sacrificar ele. Esse é o teste. Por que o por favor? Fiquei pensando, talvez essa é a resposta. Talvez essa é a resposta. Hashem falou,
eu tenho uma mega brachá para te dar, querido. Por favor, pega o teu filho e passe esse teste para que você possa ganhar a mega brachá. Qual que é a mega brachá? Tem um povo lindo que você vai ter, que somos nós sentados aqui hoje, Baruch Hashem, ouvindo o shiur. E tem um povo que vai estar nos 4 cantos do mundo. Mas por que Kahna? Por favor. O por favor é que Hashem está falando, eu quero te dar brachá. Para você merecer isso, é necessário passar esse último teste. Kahna. S'il te plaît, passa no teste de Akedat Yitzhak. Todo o teste que a Kadosh Baruch Hu manda para a gente, se a gente olhasse assim, estou falando comigo mesmo, é falar, uau, Hashem está me testando, porque tem um sistema que precisa acontecer, como a gente mencionou anteriormente, e vai lá saber se é esse o teste que vai me dar o que eu tanto fiz filar para, o que eu tanto rezei, o que eu tanto sonhei. Toda adversidade é um teste. Chegar em casa e avisar, eu precisava que você estivesse pronta ou pronto, porque a gente precisa ir em tal lugar e não pode chegar atrasado hoje, e justo eu chego e ela foi começar a fazer o cabelo, é um teste. Chegar em casa, eu falei 26 vezes para a secretária, que minyan havaya, yud kei vav kei, preparar o documento, preparar o boleto, imprimir uma nota fiscal, ligar para o despachante, ela não ligou, é um teste. E a Hashem pergunta, como você vai reagir? Ah, mas minha secretária não é o IDA, e daí? O teste é para mim. Como eu vou lidar com ela? Se eu gritar com ela, é o teste. Kahna, por favor. O Hassid só virou milionário, diz Agmará, por quê? Porque ele deu uma moeda num ano de batzor, dificuldade. Chegou em casa, imagina a pessoa, ele chegou em casa, a esposa ainda gritou com ele. O que ele fala? Esse é meu sahar? Mal ele sabia, sim, esse é o mérito. Espera uma noite, se escutou as 2 Neshamot e você ganhou a dica de investimento da Bolsa de Valores e ficou milionário e ninguém mais ganhou. Estava nas férias, e tem algumas coisas que eu gosto de ler nas férias que eu não tenho tempo de ler durante o ano. Eu li uma história bomba, eu estava com meus filhos, estavam na piscina, eu pulei na piscina, para contar para vocês que a história era tão boa que todo mundo parou de brincar e veio escutar a história. Então, eu vou contar para vocês, eu lembro exatamente quando foi, em que momento, onde eu estava. Quando a história é muito boa, a gente me marca, é incrível. O nome só, que não é verdadeiro, mas a história é 100% verdadeira, tá bom? Então eu coloquei um nome que é famoso no mundo americano, a história aconteceu nos Estados Unidos, Barrow. Bom, é um nome famoso, tá bom? Podia chamar de Yankale, tanto faz. Mas vamos com Barrow, vai. A história se passa o seguinte, Barrow estava saindo de Israel em direção a Nova York, pegando o avião. Por quê? Barrow tinha o trabalho de angariar, não tanto, mas para ele era tanto, 70 mil shkalim, para fazer algumas reformas na Yeshiva, onde ele era o manager, e a Yeshiva já estava com algumas goteiras, alguns problemas, então ele falou, olha, não dá para enrolar mais. Então Barrow pegou o avião, Israel, Nova York, para angariar esses 70 mil shkalim, tentar reformar alguns pontos da Yeshiva. Esposa acompanha, deseja boa sorte, ele entra a fazer o check-in, passa a Polícia Federal, entra no avião e começa, de repente, o quê? Aquele aviso da aeromoça, que ninguém mais nem presta atenção, ela começa a fazer assim, tem alguns lugares que não é mais nem a aeromoça que faz já os sinais, né? É o filminho, porque já ninguém tanto olha. Então, passageiros, quando despressurizar, coloca a máscara em você e depois nos outros. Ele começa a escutar isso e pedem para desligar o sinal do celular. De repente ele vê que o celular dele está tocando. Então, ele vê, atende. E aí, a esposa dele fala, uau, acabou de falar comigo, o que ela quer? Ele atende e fala, Barrow, a nossa geladeira quebrou e o técnico veio aqui e falou que vai custar 1.000 shkalim para consertar porque o motor que enguiçou. Barrow falou, puxa vida, eu vou ter que arrecadar 70 mil, agora 70 mil e me virar com mais 1.000 para mim, eu já estou endividado no banco para mim. Eu estou preocupado com o Yeshiva, agora não posso me preocupar com mim mesmo. Barrow lembrou de uma coisa que ele tinha acabado de escutar antes de entrar no avião naquele mesmo dia. Tem um livro chamado Beit Aharon, é um dos rebes de Karlin que viveu 1850 mais ou menos,
E ele explica, ele lembrou disso quando a esposa dele ligou. Ele explica esse passuco no Teilim que a gente falou 1000 vezes pelo menos, mas não sei se a gente entendeu ele. A gente fala no Halel, é um passuco do Teilim, David Amelech falou pra gente, capítulo Kuf Yud Het, 118. Me'et Adonai Haitazot, Hiniflat Be'enenu. Passuco, porteiro de Genópolis conhece o passuco. Me'et Adonai Haitazot, Hiniflat Be'enenu. Está no Halel isso. Teilim. Qual a tradução do passuco? Isso veio de Hashem. Hiniflat Be'enenu é pele, é algo, uau, maravilhoso. Então, de novo, Me'et Hashem Haitazot. Isso veio de Hashem. Hiniflat, pele, é algo maravilhoso, Be'enenu, nos nossos olhos. Tá bom? O que o Bet Aharon, esse Rebbe de Karlin falou, que esse Berel que estava indo a Garia Fundos para Yeshiva escutou? Ele escutou que qual a relação do começo do passo com o fim? Me'et Hashem Haitazot, isso provém de Hashem. Hiniflat Be'enenu, é algo maravilhoso. Qual a relação do começo do passo com o fim, ou do fim com o começo? O que David Amelech quis dizer para a gente? Diz o Rebbe de Karlin o seguinte: Me'et Hashem Haitazot. Se o Yudi, e a gente aqui adora Segulot com bons faradi, pessoal, assim que vai. Me'et Hashem Haitazot. Assim diz David Amelech. Se eu entender Me'et Hashem Haitazot, que todo teste, toda adversidade vem de Akadosh Baruch Hu, mesmo que não deu certo, lo além, eu fiz alguma coisa e não deu certo, Me'et Hashem Haitazot, isso aqui veio de Hashem, Hiniflat Be'enenu. Isso vai ser um milagre para você. Então ele falou para a esposa, tá bom, conserta a geladeira. Pensou nesse passuco, repetiu algumas vezes, internalizou, conserta a geladeira. Não dá para ficar sem geladeira. Mil shkalim, de onde eu vou tirar? Me'et Adonai Haitazot, Hiniflat Be'enenu. That's it. Não adianta falar, tem que acreditar. Vou interromper a história um segundo. Fui fazer um procedimento nos meus olhos, até que um dia o médico, a semana passada, me deu uma notícia muito desagradável dos meus olhos. Aí eu estava sozinho no consultório, fiquei desesperado. Aí eu falei, uau, lembrei da história. Me'et Adonai Haitazot, Iniflat Be'enenu. Quer dizer, Be'enenu nos olhos. Repeti esse passuco algumas vezes, e Baruch Hashem, ainda preciso fazer mais uma cirurgia, mas para mim, ajudou. Não aconteceu o que o médico tinha previsto, Baruch Hashem. Então a segular funciona. Barrow entra no avião, o avião decola, ele aterriza em Nova York algumas horas depois, ele abre 7 ligações perdidas da esposa. Falou, o que quebrou agora? Desabou o telhado? O que aconteceu? 7 ligações perdidas. Ligo de volta, não ligo, atendo, não atendo, ficou desesperado. Aí, a esposa fala para ele, olha, eu quero te contar uma coisa. O quê? O técnico me disse que ele se confundiu, que não foi o motor da geladeira que quebrou, mas sim teve um fio que dava um curto-circuito, em vez de custar 1000 shkalim, vai custar 50 shkalim. Sua história é 1000% verdadeira. E não só isso, o técnico quando foi puxar a geladeira para arrumar, o motor que estava atrás que ele achou, o que aconteceu? Ele achou umas moedas velhas. Ele me deu. Honesto. Ele falou, tem umas coisas aí, varreu e me deu. O que eu encontrei lá? O meu anel de noivado que eu tinha perdido uma vez, quando eu fui fazer a limpeza de Pessah alguns anos atrás, e nunca mais achei. Berel falou, uau! Uau! Nunca mais limpou depois, é verdade. Berel falou, Me'et Adonai Haitazot Iniflat Be'enenu. Em vez de pagar os 1000 shkalim, quando eu descobri que isso é de Kadosh Baruch Hu, é um teste, Hashem está me testando, não só que eu acabei não tendo que pagar os 1000, paguei 50, como eu saí ganhando que minha esposa teve de volta o anel dela. Cada vez que apareceu uma situação no escritório, na sinagoga, em casa, dá outro clima a pessoa a pensar para si próprio, Me'et Adonai Haitazot Iniflat Be'enenu. Quando se fala de testes, entender que toda adversidade que nós temos, ela vem
de Akadosh Baruch Hu. Não existe nada que é aleatório na vida. O Mesilat Yesharim fala para a gente, pessoal, tudo o que acontece na minha vida, tudo maiúsculo. O elevador demorou 5 segundos a mais. Tudo o que acontece na minha vida. Eu atrasei na reunião que eu tinha planejado chegar na hora. Sempre tem lugar para estacionar. Hoje que eu vim na sinagoga para rezar com o Minyan, não teve. Esse é o teste. Talvez é mais do que o Minyan, eu não sei. Hashem está falando, será que você consegue passar esse teste? Será que nós conseguimos passar o teste? É igual o dinar que o cara deu no ano de fome que o Hassid deu. Me'et Adonai haitazot iniflat beninu. Pessoal, essa segulá não é segulá. É muito mais que uma segulá. Isso aqui David Amelech está falando para a gente entender. Se o Yehudi entende que Me'et Adonai haitazot iniflat beninu, no fim do pasuk, vira pele. Pele quer dizer algo milagroso. Kolabaretová é Hazako Baruch, tipo, é capará. Kolabaretová é tipo assim, o cara já morreu, capará. Tipo o tfadal de elevador. É igual o tfadal de elevador. Se o cara entrar, você convida ele e fala tfadal, para não ter andar. Se ele entrar, você desmaia. É a mesma coisa, capará, Bezat Hashem. Aqui a pessoa entender de verdade que tudo que acontece na minha vida vem de Akadosh Baruch Hu. Foi isso que David Amelech falou. Olhem só que preciosidade, se isso é verdade. E é verdade. Quando que a gente tem testes? No trabalho a pessoa tem testes. Todo tipo de testes. Pode ser no computador dele. Pode ser ficando chateado, não ficando chateado. A pessoa chega em casa e está pronto para fazer... sabe quando o caminhão dá aquela brecada, ela... Chega em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, ele nem entra em casa, a esposa fala, olha o que teu filho aprontou, tem reunião na escola, nem cheguei. Ou a esposa chega em casa depois de cuidar de 14 filhos, cansada. 14, tem uns que parecem que são 14, tá bom? Então, chega acabada em casa. Aí o marido fala, você não fez nada hoje. Fiquei trabalhando, você não fez nada. Então, esse é o teste. São testes. A pessoa chega na sinagoga, também tem testes. Fui rezar, cheguei 2 minutos atrasado, o cara fica batendo no relógio na minha cara. É um teste. O cara veio conversar comigo na hora da Hazará. É um teste. Poxa vida, eu vim rezar e ele ainda vem conversar comigo? É o contrário, meu querido. Eu vim rezar e ele veio conversar comigo porque a Hashem está falando, Hatachuf, me mostra que você é merecedor do prêmio Nobel que eu quero te dar. É isso. Puxa vida, eu comecei a estudar tal Gumará, e não tenho só, eu estudo, não entendo nada. Justo quando eu me empolguei, eu saí do trabalho, eu falei, eu vou parar para estudar, Mishnah, Gumará, não deu certo. É um sinal Minashamayim que a Hashem está falando para mim o quê? Vai estudar. Rabi Hania ben Akashá Omer, tchau, não sai da sinagoga. Esse é o jeito mais inteligente de pensar. Errado. A Hashem está falando... Eu quero ver como você se comporta nesse momento de dificuldade. Quem falou para Hashem, se aquela dificuldade de entender uma linha não vale mais do que uma maserhet inteira, um tratado inteiro fácil? Eu não sei o que vale mais para Hashem. Olhem que precioso. Gaon de Vilna conta para a gente que antigamente, como a pessoa sabia a famosa pergunta, qual é minha missão no mundo? Como ele sabia? Não precisava ir em pessoas que ele é xícara, ele é pé, alemão, hoje em dia todo mundo quer videntes, vê um Rav, ele tem barba. Eu sempre costumo dizer, talvez Bezat Hashem que o Rav seja bom, mas barba até o mendigo que mora embaixo do túnel da Rebouças também tem barba. Não quer dizer nada. Não, eu quero saber minha missão. O Gaon de Vilna fala, é importante saber a missão. Antigamente as pessoas também tinham essa sede. O que faziam, diz o Gaon de Vilna? Iam no navio. E o navio olhava para a pessoa e falava, sua missão é essa, sua missão é aquela, sua missão é aquela. Ele ajudava a pessoa a ver a missão dele. Pergunta agora de Vilna, e hoje em dia? Cadê o navio? Eu nunca fui ninguém que leu xícara, leu pé, limão. Eu quero saber qual que é a minha missão. Não é errado isso, diz o Gaon de Vilna. Como que nós sabemos qual é a nossa missão? Pessoal, olhem o que o Gaon de Vilna diz.
cada um de nós tem algum tipo de teste que é repetido mais vezes, com mais frequência, durante a vida dele. Para uma pessoa é um teste de ficar bravo, para o outro é um teste de ser avarento, para o outro é um teste de gastar muito, para o outro é um teste de falar Lashon Hara. Cada pessoa tem um teste. O que se repete mais na vida da pessoa, essa é a missão da pessoa, diz o Gaon de Vilna. Hoje nós não temos Nevi'im, mas nós não estamos privados de saber o que Hashem quer da gente. Diz o Gaon de Vilna, e ele podia falar isso com certeza, 6 estrelas, o que a pessoa vê algumas vezes durante a vida dela, poxa vida, por que Hashem sempre me testa nesse ponto? Diz o Gaon de Vilna, porque essa é a nossa missão. Hashem testa cada um de uma forma diferente, porque cada um tem uma missão diferente também. Por isso que cada um tem um teste que é custom made, feito no alfaiate para ele. E olha que interessante, a Hamim contou para a gente, Tzadok Milublin conta para a gente que nunca no mundo houveram 2 testes iguais. Sério? Eu te falo 2 testes iguais, estava rezando, o cara veio conversar comigo na hora da Hazara. Já aconteceu isso 1000 vezes. Eu estava rezando e justo naquela hora, tremeu o celular. Não é? Hoje em dia, Deus me livre de usar o Sidur, né? O Sidur fica obsoleto, é mais o celular que a gente usa na hora da reza. É um teste gigante. Não teve 2 vezes o mesmo teste? Tem 1000 vezes por dia esse teste. Você precisa com Milubim? Não. Porque cada teste ele é diferente para cada pessoa. Tem uma vez, depende da pessoa, como eu estava me sentindo naquele momento, quanto eu queria olhar, quanto antes eu estava preocupado com alguma coisa que me fez olhar. As circunstâncias nunca são iguais. Ou seja, cada teste que acontece no mundo parece que é mesmo, mas o teste nunca aconteceu 2 vezes o mesmo teste, desde Adam Arishon até Mashiach chegar no mundo. Ou seja, se eu passar esse teste, eu vou ser o único a passar nesse teste, conforme essas circunstâncias exatas que Hashem só deu para mim, porque só eu consigo fazer isso. Como se fala vencer em hebraico? Lenatzeach ou nitzachon. Eu vi faz muito tempo atrás que, grudado com a palavra lenatzeach ou nitzachon, em hebraico, que é vencer, tem a palavra netzach. O que é netzach? Eternidade. Por quê? Porque eu não falei se a pessoa construiu um hospital, se ele construiu uma yeshivá, mas cada vez que eu quero olhar para uma mulher mal vestida, eu controlo os meus olhos. Cada vez que eu quero conversar na Hazara, eu fico quieto. Cada vez que eu quero escrever um Lashon Hara num grupo, e eu não escrevo, cada nitzachon que eu tenho, cada batalha dessa que eu venço, e é uma batalha, eu ganhei eternidade, netzach. Por isso que nitzachon e netzach são 2 palavras irmãs. Por que Hashem dá tantos testes para a gente? Podia ser mais fácil. Eu estava lendo outro dia que como que antigamente os barcos subiam o rio Mississippi. Era difícil a corredeira. Como que os barcos conseguiam subir? É difícil. Faz muito tempo atrás, olha que interessante, havia uns barcos que subiam e os barcos mais fácil que desciam. Quando o barco estava subindo, olha que impactante, ele amarrava, e ele via um barco descendo, ele amarrava o barco que estava subindo, uma das cordas do barco numa árvore, que estava perto dele, e a outra corda no barco que estava descendo. O que acontecia? O barco que estava descendo começava a puxar para baixo, na hora que o marinheiro, que era esperto, ele tinha o dom de saber quando era o momento certo, via que puxou o suficiente, ele cortava a corda e as 2 eram um efeito o quê? Estilingue. Fiquei pensando, exatamente a Kadosh Baruch Hu faz a mesma coisa com cada um de nós. Porque a gente está me puxando para baixo. O barco está vindo contra, eu estou descendo. Justo agora que eu tentei fazer uma mitzvah, eu estou indo para baixo. A Hashem fala para a gente, Habibi, passa esse teste. É o efeito estilingue. É o nitzachon que vira netzach, vira eternidade. E eu gostaria de me concentrar nesses últimos minutos do shiur, eu pensei bastante sobre isso.
Rahamim contam para a gente que da mesma forma que cada pessoa, a gente mostrou até agora, tem um teste específico, porque ele é diferente do outro, e ele consegue ganhar força com aquele teste, e outro teste para ele não seria bom, cada geração também tem um teste específico. Eu fiquei pensando bastante, sei lá, lidando com jovens e com menos jovens e com mais jovens, qual que é o teste dessa geração, dentre outros? Não sei se tem uma resposta única, não tem dono da verdade, mas qual que é um dos testes maiores dessa geração? Eu fiquei pensando, pessoal, eu nunca vi isso escrito, mas eu escrevi e agora está escrito, tá bom? Vamos lá. Olhem que interessante. Quando a Torá fala Daber el Benei Israel, parece que é óbvio, mas eu acho que não é. Quando Hashem quer falar para a gente sobre Elazar, fala Elazar ben Aharon. Quando Hashem quer falar para a gente sobre Pinechas, ele fala Pinchas ben Elazar. Quando a Gemara quer falar sobre o famoso Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan ben Zakkai. Quando a Gemara quer falar sobre o famoso homem, autor do Zohar HaKadosh, Rabi Shimon bar Yochai. Qual que é o denominador comum de todos esses personagens? Sempre fala ele, filho de fulano. Onde está escrito isso? Eu não sei, mas a gente pode ler a Torá e fazer uma observação, não é grave, eu acho. Benei Israel, Pinechas ben Elazar, Elazar ben Aharon HaKohen, Rabi Yochanan ben Zakkai, Rabi Shimon bar Yochai. Fala o nome dele. Pessoal, o que muda filho de quem ele é? Alguém de nós conheceu algum deles? Que muda? Cada um deles vai falar filho de quem? Isso não é só na Torá, na Gemara, como se bastasse. Os Rishonim, por exemplo. Peguei 2 famosos, mas podia ter pegado um monte. Como que o Rambam é chamado? Rav Moshe ben Maimon, filho de fulano. Rashi, queridos. Rabi Shlomo Yitzhak, filho de Yitzhak. Eu fiquei pensando comigo mesmo, por que a Torá faz tanta questão, a Gemara, a nossa literatura judaica, a Gemara, a Mishnah, a Torá, tudo. Fala ele, filho daquele, filho daquele, filho daquele, contar quem é o pai da pessoa. Eu acho que dá para falar o seguinte. Toda essa ideia de sobrenome, ela é recente. Eu procurei, não é muito claro nas enciclopédias, quando que apareceram os sobrenomes. Não é muito claro. Tem gente que fala que é século XII, mas tudo bem. Né? Mas não está claro quando nasceram os sobrenomes. Mas mesmo alguns sobrenomes também são nomes. Stevenson, o que quer dizer? Filho de Steven. Ou Jackson, Zichron Libraha. Jackson, filho do Jack. Quer dizer, mesmo quando criaram os sobrenomes, é na mesma estrutura, filho de tal. Eu fiquei pensando comigo, sabe que tem muita gente que é preocupado com hijos. O que é hijos? Filho de quem? Né? Ascendência. Filho do Rebbe, filho do Rav, filho não sei o que lá. Isso é importante para quem se preocupa e continua se preocupando com isso, mas eu acho que o teste da nossa geração não é hijos, é yachas. É relacionamento. Hijos é ascendência. Yachas é relacionamento. Porque se a Torá falou algumas vezes Rabi Shimon bar Yochai, eu acho que a Torá está falando para a gente que ele só virou quem ele virou porque ele era bar Yochai. Rav Moshe ben Maimon só virou o Rambam porque ele era ben Maimon. E o Rashi só virou Rashi porque era Rav Shlomo Yitzhak, filho de Yitzhak. Porque ele teve alguma relação, algum yachas com o pai dele e com a mãe dele. Alguma ligação, alguma conexão entre pais e filhos. Entre esposa e marido, entre a pessoa e a Kadosh Baruch Hu. É difícil, mas é importante e muito mais bomba do que isso, melhor dizendo, é delicioso quando um pai tem uma relação com o filho. Quando uma mãe tem uma relação com o filho ou com a filha, quando um marido tem relação com a esposa e vice-versa, ou quando um homem tem relação com a Kadosh Baruch Hu. Eu me explico. O que quer dizer que o teste dessa geração é o yachas, é o relacionamento entre um e outro? Por exemplo, marido e mulher. Eu fiquei pensando bastante. Olhem como a nossa Torá é perfeita. Hoje em dia, no mundo da ciência, um dos homens, já falei para vocês algumas vezes, 1 ou 2 vezes atrás, faz alguns anos, tem alguns cursos nos Estados Unidos. Uma vez eu fiz um curso
O nome dele é Dr. Gottman, e ele faz algumas pesquisas laboratoriais com marido e mulher, e as constatações dele científicas são científicas, não é algo que ele pressupõe. Ele fala qual é a falha número 1 de um casamento para prever divórcio. É discutindo pelo quê? O casal discute o quê para chegar a um divórcio? Ele prova isso e tem 99% de accuracy, de certidão, vamos chamar assim, que em 7 anos eles vão estar casados ou não. É um laboratório lá, ele filma eles, analisa eles com pressão arterial, com 1 milhão de coisas. Ele dá, depois de 7 anos, ele fala, olha, daqui a 7 anos vão estar casados ou não. É um homem famoso, depois vocês procuram no Google. Ele pergunta qual é a coisa número 1 que o casal discute, por exemplo, para ele prever daqui a 7 anos se vão estar juntos ou não. Discutir o quê? Diz ele, sabe o quê? Nada. É o discutir por nada, lo aleno, que traz o divórcio também. Esse é o número 1. Sério? Apatia. Por exemplo, trazendo para os nossos dias, o marido chega em casa, ou a esposa chega em casa. Sabe quem ficou noivo? Aí ela fala para ele, você está falando de quem? Do Alberto ou do Renato? Ah, sério? Bom, matou a conversa. Você já viu o brinde do Bar Mitzvah? Você viu o brinde do Bar Mitzvah que deram em Israel? Ah, fala claro, assim, aqui você está falando daquele sidur azul com caixa rosa que entregaram e o sidur reza sozinho por você? Pronto, o marido já não tem mais nada para falar, a mulher não tem mais nada para falar. É difícil hoje em dia, queridos, encontrar alguma novidade para contar para ele ou para ela. Se eu não tenho o que contar e todo mundo já sabe tudo, qual é o meu relacionamento com ela ou com ele? Zero. Quase que zero. Daila Mevin. Quase que zero. Todo mundo já sabe. Né? O cara chega no Knis, por exemplo, e fala para o outro, olha, Mabruk, eles contam que um indivíduo chegou na sinagoga e falou para o menino, Mabruk. Ele fala, por quê? Você não sabe ainda, você vai ficar noivo hoje à noite. Hoje não estamos longe disso. Outro dia estava contando algum caso de um shidduch lá que estava ajudando, aí ele falou, Rabino, não precisa se preocupar, todo mundo já sabe. Eu falei, como assim? Não tem ninguém que sabe, eu, você e ela só estou ajudando, aí ninguém sabe. Como assim não sabe? Todo mundo já sabe, aqui não tem como sair ninguém saber, todo mundo já sabe. Então não tem mais novidade. Se não tem mais novidade, como que é possível criar um yachas, um relacionamento marido e esposa? Não sei, se vira, faz cambalhota, mas tem que ter, porque o número 1 infelizmente, do que predispõe lo aleno em 7 anos, assim que ele fala, depois se procura o Dr. Gottman, um divórcio não é uma argumentação, não é uma discussão, é não ter o yachas nenhum, não tem nenhum relacionamento. Não tem o que conversar, a gente não tem o que falar, é igual Guerra Fria, 2 cubos de gelo morando do lado do outro. Depois eu falei, tudo que está no mundo hoje em dia provém da Torá. Onde está isso na Torá, queridos? Aonde está esse conceito na Torá que a apatia, a distância entre as pessoas é muito grave? No casamento em especial? Simples. Hashem mandou, eu falei para vocês no começo do shiur, quando a gente dá shiur tem muita seata de Ishmael. O Gaon de Vilna, fizeram uma vez uma pergunta para o Gaon de Vilna. Tem um livro chamado Tama de Dekra, em Parashat Kitetz, ele traz isso. Perguntaram para o Gaon de Vilna como que chama divórcio. Como que aparece a palavra divórcio na Torá? O que está escrito na Torá quando a Torá fala divórcio? Está escrito Sefer Kritut. A palavra get não aparece na Torá. Ele pergunta, Sefer Kritut é uma carta, um documento que vai desconectar A de B. Sefer Kritut. Perguntaram para o Gaon de Vilna, Rav, então por que a Gemara, quando fala sobre divórcio, não chama Masechet Kritut? Por que chama Masechet Gitin, Get? Get é divórcio, aquela carta de divórcio. Se a Torá chama isso de Sefer Kritut, que é a carta que separa, por que a Gemara, que aborda isso, é chamado de Gitin, ou o documento é chamado de Get? Gaon de Vilna, e obviamente que ele podia dizer isso, falou, por quê? Simples. Porque a palavra Gimel e Tet nunca se encontram no Tanakh. Pode procurar. Se o Gaon de Vilna falou, a palavra Gimel, a letra, melhor dizendo, Gimel e Tet, nunca se encontram no Tanakh. E daí, acho que é isso que o Gaon de Vilna está falando. A Torá falou Sefer Kritut. A Gemara veio contar para a gente que é chamado de Get porque o que gera Sefer Kritut, lo aleno, é o quê?
uma não fica perto da outra, não tem relacionamento nenhum, é completamente apático. O que o mundo descobriu no século XXI, previsão para daqui 7 anos, se o casal vai estar junto ou não, se eles têm algum yachas, alguma relação. A Torá previu isso milhares de anos atrás, porque a letra Gimel e Tet nunca se encontram. Por que a Torá chama de Sefer Kritut e Chachamim chamam de Get? Porque o Get é o que Lo Aleno gera quando não tem nenhuma relação a Sefer Kritut, ao divórcio. Eu acho que o teste dessa geração, queridos, é não ter relação. É tudo por WhatsApp, é tudo por mensagem, é tudo por... Eu vou viajar. Tudo bem, o importante é que todo mundo saiba onde eu fui, porque senão não conta. Se eu não tirar uma foto e falar que eu aluguei tal carro, então o que conta ter dirigido aquele carro? Todo mundo sabe, mas eu não tenho relação com mais ninguém. Eu tenho milhares de amigos virtuais, mas eu não sei se eu tenho 1 ou 2 amigos que eu posso ligar para eles numa situação de dificuldade e falar, eu estou mal, eu preciso de um abraço seu porque eu estou triste. Não, mas eu tenho 1000 seguidores. Eu tenho 100 mil seguidores. Eu tenho 100 mil seguidores, mas eu não tenho ninguém para dar um abraço. Na nossa geração, eu acho que um dos testes, a gente está falando de teste, aproveitando a carona, eu não tenho relação com muitas pessoas. É importante dar uma volta, sair jantar fora, tanto quanto fazer da filme. Igual, mais. Pelo menos igual. Sair, tomar um sorvete, comer uma pizza. Com os filhos a mesma coisa. Sentar no chão, pegar um brinquedo e brincar, isso é yachas. Yachas não é ligar o tablet, ele fica vendo o vídeo lá, eu volto daqui meia hora e eu passo para o próximo episódio. Isso não é yachas. Babá eletrônica não serve. Eu sei que é mais barato, você paga R$100 por mês, tem Wi-Fi grátis, fica lá o dia inteiro lá, fica passando de cenário para o próximo. Mas yachas é Rabi Shimon Bar Yochai, porque Rabi Shimon ficou com o pai dele, Yochai. Rav Moshe Ben Maimon, porque ele ficou com o pai dele. Eu acho que é por isso que nós somos chamados Benei Israel, porque tem uma relação Ben com Israel, com Yaakov, uma relação. É isso mesmo. E a gente fala isso, os faradim em especial, quando alguém de novo entra, alguém vai casar, quem te pergunta? Bet Min. O que quer dizer Bet Min? De que casa que ele é? Sem perceber, mas os harabim fizeram uma profecia. Quer dizer Bet Min? É importante saber de que casa que ele é. Mas hoje em dia a casa, se não tem relação, não quer dizer muita coisa. Bet Min quer dizer quem é essa pessoa de verdade. Essa é a pergunta. Que Bezat Hashem a gente possa lembrar que cada teste que Kadosh Baruch Hu manda é ele que manda. Me'et Adonai Haitazot Iniflat Beninum. Uma pessoa que pensa que o teste veio de Akadosh Baruch Hu, de verdade, Akadosh Baruch Hu fala, olha, você vai encontrar um anel atrás da geladeira que você nunca imaginava. E tentar investir momentos semanais, mensais, o que for, com a esposa, com o marido, com a criança, sem o celular. É brincar no parquinho, deixando o celular no carro 5 minutos, é suficiente. Empurrando o velotrol, só eu e ela, não empurrando o velotrol com uma mão e a outra mão mandando mensagem, não, é só isso. É indo tomar um sorvete, só eu e você, meu marido e minha esposa. Bezat Hashem, que a gente possa ter esse yachas, essa relação, e que Bezat Hashem, nossos filhos possam olhar para trás e falar, uau, olha que hijos, que ascendência que nós temos. Boa noite.